Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje recebendo um cara que conhece tudo do Atlético. Tudo e mais um pouco. Mais um pouco. E nesse momento é muito importante falar, porque eu acho que a gente tem que falar principalmente dos bastidores e das coisas que estão acontecendo em momentos que a torcida tem essa necessidade. Em momentos que o Atlético, nesse caso, né, o time que a gente vai falar, tá ali tropeçando e uma crise ou outra acaba surgindo. A gente vai falar hoje com um cara muito importante, que é um cara que conhece tudo do Atlético. Breno Galante, um abraço, obrigado pela presença. Cara, eu que agradeço, eu fiquei lisonjeado hoje com um convite do Elton, eu estava comentando, ontem à noite eu estava vendo aqui, né, o podcast de vocês com o Arthur Moraes, muito legal, e tantas pessoas que passaram aqui só de credibilidade, eu falei, pô, na hora que o Elton me chamou, eu falei, que isso? Que é isso? Que responsa, já nossa, estava na nossa lista, né? Lá. Então, agradecer ao Fuscaldi, Marcão, ao Elton pelo convite, né, e vamos poder falar um pouco sobre esses bastidores, né, eu que venho viajando, realizando um sonho, né, que é poder viajar e acompanhar o Atlético e graças aos torcedores, que hoje o meu patrocinador é o torcedor, que assiste às lives e que faz a doação para a gente poder viajar. E tem sido muito legal. Infelizmente, né, o momento do time não tem sido tão bacana quanto a cobertura que a gente está fazendo. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo um pouco das coisas e com a esperança sempre de que a coisa melhore, porque depois de um ano como o Atlético teve ano passado, a expectativa ela era gigantesca em relação a esse ano. E a decepção vem junto com o tamanho da expectativa que é criada, né? Não atingiu, aí vem a decepção, né? Nós vamos falar muito sobre isso, Marcão, um abraço. O Elton com seu Campari hoje aqui, hoje né? Tomando um Campari enquanto... Eu já não comento as atitudes do Elton, né? Enquanto entrevista o Breno. E antes de aparecer aqui com um abacaxi na cabeça, eu vou achar normal, gente. Eu não falo nada, não. E eu, assim, a gente vai falar do Atlético, vai falar dessas coberturas que você faz, muito competentes, né, por sinal, mas a gente tem que falar dessa relação com o Thiago. Thiago, né? Pô, amigo do Thiago. O Breno falou aqui que a gente tinha que ter um episódio do Bora Pra Resenha só para contar os podres do Thiago. Eu acho que a gente podia começar agora. Rapaz, inclusive eu vou cobrar aqui, né, no ar, né, porque o Thiaguinho, quando eu comecei, né, no jornalismo, em 2014, eu tive o convite para poder participar de um programa com o Orlando Augusto no TV Horizonte. Eu já tinha participado em 2009 com o Vibrantinho, durante 6 meses eu participei de um programa dele Qual que era Super. Mesmo? Na Super eu acho que era o Papo do Esporte com o Vibrantinho. Era eu, ele e Paulo Roberto. Aí eu fiquei 6 meses lá, mas eu não era jornalista nem nada, era amigo do Vibrantinho. E eu participava dos Amigos do Galo, daquela instituição que ajudou a construir lá o CT. E aí eu fui lá para falar da instituição e fui ficando, fiquei 6 meses. E aí passou de 2009 para 2014, o Orlando, alguém falou com ele, ó, teve um cara que foi lá em 2009 comentar, chama ele aqui, aí o Orlando me liga. E ali eu falei, pô, eu vou ter que mudar minha vida, eu vou pro jornalismo. Eu já estava meio insatisfeito, eu tinha uma empresa há muitos anos, estava chateado, não era o que eu queria. Você era empresário. Aí eu falei, cara, tinha acabado de um restaurante dentro de uma academia, 3 anos, só levando prejuízo. Aí eu falei, cara, vou buscar algo que me faça feliz, eu vou fazer jornalismo. Aí em 2015 eu entrei para a faculdade da FUMEC, mas ao mesmo tempo estava ali já participando de alguns programas do TV Horizonte. E aí o Thiaguinho, nessa época que eu entrei, né? Eu fiz uma logomarca, fizeram para mim, e ele me mandou uma mensagem falando assim, que lixo essa logomarca. Horrorosa. Pode deixar que eu vou fazer uma logomarca para você. Bom, nós estamos em 2022. Eu tô esperando, né? De repente, né, uma hora dessa, essa logomarca aparece. Ele só falou da logomarca pelo prazer de criticar a logomarca. Vou mostrar como faz. Típico. Elogio é uma coisa difícil de você receber hoje em dia, né? Agora a crítica, ela vem de uma maneira espontânea, né? Chuva de crítica. Aí, não sei, né? De repente vai que hoje eu saio daqui e de repente me deparo com a logomarca pronta. Vai sim, vai. Vamos esperar aí. É mais fácil o Galo ser campeão brasileiro. Breno, vamos falar. Você acabou de falar aí, né? Dessa cobertura que você tem feito dos jogos do Atlético, todos os jogos, em Belo Horizonte e fora de Belo Horizonte, e com a ajuda dos torcedores. Isso é muito, muito legal. Muito legal, e te dá uma... Eu, pelo menos, penso isso. Te dá uma credibilidade. E uma responsabilidade. E uma responsabilidade também. E isso é assim... no começo do ano, os meninos do YouTube, né? Do canal Web Rádio Galo, canal Alvinegro, canal Thiago de Araújo, eles já faziam a transmissão dos jogos com o Hoje Tem Galo. E eu, por ser amigos deles, né? Eu participei do debate Galo com o Beto durante 2 anos, toda segunda-feira na casa dele. Com a pandemia, eu saio da rádio, saio da televisão e vejo obrigado a entrar para o YouTube, né?
E aí começa a fazer ali, junto com o Henrique André e com o Thiago Fernandes, né? A gente fazendo papo de setorista do Atlético, porque eu já convivi com o Elton lá durante 6 anos na cobertura do Atlético, na Cidade do Galo. Então, a gente já tinha uma credibilidade para poder levar entrevistados. E aí, os meninos me convidam, né? Vamos participar do Hoje Tem Galo, a gente tem uma transmissão, você participa com a gente, comentando, fazendo pré-jogo. Eu falei, olha, eu tenho um projeto meu, que eu sempre quis, eu quero viajar com o Atlético. Se vocês derem essa abertura, se a gente conseguir um patrocinador para bancar isso, eu viajo e faço o pré-jogo, pós-jogo do estádio, zona mista e tudo. Aí eles toparam na hora, a gente fechou essa parceria, mas tinha que arrumar um patrocinador. Enquanto não arruma, vamos fazendo aqui Tubão e tal. E aí Mineiro foi aquela coisa, Tubão e tudo. Eis que no Campeonato Brasileiro contra o Ceará... Ó, minha cadeira caiu, já caiu aqui. O Galo não pode cair, nem eu, não. Aqui. Aí, contra o Ceará, a coisa vai indo, né? E você fica com essa expectativa de que chegue um patrocinador. E é muito difícil. E não chega, você tem outros custos para cobrir. Contra o Ceará, e só Itatiaia viaja, a verdade é essa. Sempre foi assim. Às vezes o torcedor tem uma falsa impressão de que a imprensa toda está lá. Porque quando chega na coletiva, o Elton já presenciou isso várias vezes, tem um pessoal local que faz pergunta para o treinador. Então ficam várias perguntas e o cara imagina que toda a imprensa mineira está lá. Mas a gente que é do meio, a gente sabe, só Itatiaia que está lá. Os outros que perguntam são a imprensa local. Mas contra o Ceará no primeiro turno, 0-0, o Álvaro Damião que viajou, acho que o Cláudio estava de folga, e o Turco, aí de repente, a coletiva eu assistindo, eu ia fazer um pós-jogo do meu canal, e aí o Álvaro pergunta uma coisa pro Turco, aí o Turco responde, de repente o Álvaro fala assim, eu de novo? Pergunta. Aí volta ele, eu? Aí ele fez 5 perguntas e acabou o coletivo. Eu falei, gente, não é possível. Ninguém que estava lá fez nenhuma pergunta. Ninguém. Aí ficou latente a coisa, bem escancarada, que é só Itatiaia que tá viajando. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí isso me deu assim, não, nada contra Itatiaia, eu sou amigo do Álvaro Damião, de todo mundo lá. Pelo contrário, competência de Itatiaia que faz isso. Fazer isso. É por isso que só eles vão. Mas me incomodou o fato do Atlético ser gigante, campeão brasileiro da Copa do Brasil e ter um cara para poder perguntar depois de um jogo, no empate 0-0. Aí quando eu entrei na minha live pós-jogo, eu falei, gente, a história é a seguinte. Nós acabamos de ver um cara a cara com o Álvaro Damião. Não foi uma coletiva. Isso foi uma entrevista exclusiva, com todo o respeito que eu tenho a ele, amizade e tal. Mas eu agora vou fazer de tudo e eu vou bancar as viagens, se for o caso. Porque nem que eu tenha prejuízo e tal, eu vou fazer uma coisa, mas eu vou viajar, porque me incomodou agora demais de ver isso e agora eu acho que ficou gritante para todo mundo que só tem um lá. E aí uma pessoa no chat falou assim, coloca seu Pix aí que eu ajudo. Aí eu li aquilo ali e falei assim, mas será que eu vou colocar o Pix? Velho, então foi assim, você não planejou, não? Foi natural? Foi natural. Isso é mais legal ainda. Foi quase natural. O caminho inverso, a torcida fez essa proposta. Aí eu fui, aí no dia seguinte eu falei com os meninos, o que vocês acham? Coloca o Pix, não coloca? Um cara falou assim, os meninos, não sei, pode ser depois alguém utiliza seu Pix para alguma coisa de errado, não sei. Aí passou no segundo dia e mais uns 3 falaram, coloca o Pix aí, a gente quer ajudar, você tem que ir lá, você tem que viajar. Aí eu coloquei o Pix. Aí ia ter Atlético e Flamengo na Copa do Brasil, eu já estava credenciado tudo. Independente de a gente conseguir não, eu estava disposto a fazer o investimento de eu ir, que eu gastar. Mas aí durante a semana a gente arrecadou o valor para poder pagar a passagem. E aí eu fui para fazer o Atlético e Flamengo lá no Rio. E aí nós mostramos os bastidores, tudo, né? Entrevistei, tava lá o Cláudio, né? O pai do Guga, o Gledson, braço direito do Hulk. Então foi muito legal os bastidores e mostrando ali antes do jogo, a imagem do jogo. E o pessoal gostou, perdeu, mas aí o que aconteceu? Quando acaba o jogo, eu faço a zona mista, eu percebo que o Hulk não passa na zona mista. E aí todo mundo começa a ir embora. Eu falei, gente, meu Hulk não passou. Aí alguém falou, ele tá no antidoping. Aí eu falei pro pessoal, aí o Fredinho do GE tava lá, nesse tava a Giovana Pires e o Pedro Abílio do SUP. Porque quando é final, aí o jogo decisivo é outro grande. E aí eu falei, eu não vou embora enquanto não falar com o Hulk, vou achar o Hulk. Isso é ao vivo? Isso ao vivo. E aí eu saio ao vivo, procurando e indo pros lugares e aí eu vejo que o ônibus até tá indo embora. Eu falei, será que ele foi embora? Aí eu vejo um cara parado, o motorista do Atlético. Aí o cara me fala, o Hulk tá aí. Aí eu falei, gente, 1h30 da manhã já. Eu falei, eu não saio daqui enquanto o Hulk não sai daqui. E o pessoal acompanhando isso na transmissão e achando legal ali, e ficando. Só que chegou uma hora que ficou inviável, a gente bombando de audiência, e o pessoal, falei, não, amanhã nós vamos passar o Hulk e nós vamos ter essa imagem.
Enfim, o Hulk saiu 4h30 da manhã. Nossa. Ficou lá eu, Fredinha, a Giovana, o Pedro e 4 torcedores do Flamengo queriam pegar o autógrafo dele. Aí ele sai 4 horas da manhã e pô, será que ele vai falar com a gente? Eu falei, pô, ele sempre para conversar. E aí eu chamo ele fala, não, eu vou falar. Aí eu já fiquei aliviado. Pô, aí saiu eu e Fredinho, 4h30 da manhã do Maracanã. E aí a gente eu posto o vídeo com a entrevista, aí o negócio também deu uma viralizada, uma repercussão, e o pessoal começou a valorizar isso. Fala, pô, tava lá, fez, né? E imagem, porque... Ô, Breno, tem um negócio também, esse bastidor que você vai mostrando, essa sala aqui, esse motorista aqui, o torcedor... Isso a TV não mostra. Não mostra, porque a gente que tem acesso ao estádio é um negócio que é comum, mas o torcedor fica louco quando vê isso. Não, e eu passei por uma situação de um drama particular que todo mundo viu, por quê? Porque na hora que eu tô com a minha mochila, e agora eu comprei uma outra mochila que ela me facilita carregar o equipamento, eu tava com uma outra menor que eu tinha, eu coloco ela no canto da zona mista, saio e falo assim, aí eu falo, gente, vê se o ônibus foi embora, vê se o ônibus vai embora. E ninguém vai. Aí eu, ao vivo, com o telefone, eu falo, então eu vou lá ver. E levo todo mundo comigo, transmitindo. E saio na chuva, chego lá e vejo, o ônibus está indo embora. Ah, mas tem um cara aqui que é o motorista. Então todo mundo viu, a gente descobrindo que o Hulk tá ficando lá. Que massa. Isso é muito legal. Legal, só que na hora que eu vou voltar, de repente, acaba minha bateria do celular, cai. Aí eu consegui carregar, falei, cadê meu carregador? Tá na minha mochila, cadê minha mochila? Tá na zona mista. E a zona mista tá fechada. Aí eu volto no ar e tal. Gente, peraí que eu tenho que procurar a mochila que tá na zona mista. Eu chego na zona mista, todo mundo vendo isso ao vivo. Pô, fechou. Aí o cara abre pra mim, a mochila não tá lá. Nossa. E aí todo mundo vive esse martírio que foi o meu de estar 1h30 da manhã ao vivo no Maracanã procurando uma mochila e não acha a mochila, velho. Aí tinha uma hora que eu falei, gente, desculpa aí, toca de Belo Horizonte que eu tenho que achar a mochila, senão eu tô ferrado. Tava o equipamento todo, computador e tal. E no final, pô, o cara foi... Cara, eu conheci o Maracanã todo, mano. Rodando, desesperado, o pessoal com pena de mim. De repente, 2h30 da manhã, a mochila surge. Um cara atrás da mochila. Ah, você esqueceu, alguém entregou. E eu já fiquei aliviado, faço a imagem do Hulk, ela viraliza. O Hulk ficou até 4 horas porque estava no doping e não conseguia fazer xixi. Não conseguia fazer xixi, cara. E o cara do doping sai e conversa com a gente e fala, ele não tá conseguindo. Ele tem que fazer, eu acho que 20 ou 30 ml, ele fez 10. O cara desidrata muito. E hoje não pode mais tomar cervejinha que o Renato Gaúcho tomava. Não pode 80, mais. Mas eles deram um líquido pra ele beber lá. O líquido eu acho que pode só água, parece. Mas é porque a cerveja é mais rápida. E a gente falando assim, e aí os torcedores lá fora, 4 torcedores do Flamengo e eu falei assim com o cara, pô, não é possível. Nós estamos esperando ele aqui, tem 4 horas e não fez xixi. Eu mesmo já fui no banheiro 3 vezes. Eu falei com o cara, e o cara falou, o que ele falou? Desidrata, o psicológico e tal. Pô, o Hulk teve que ir embora em outro voo. O Atlético voltou, era o voo fretado, ele teve que ir embora em outro voo. E aí, no jogo seguinte, era o Botafogo no Engenhão. E com o valor que a gente tinha arrecadado, dava para eu poder ir pro Botafogo. Então eu comprei, mas tudo de ônibus, né? De Buser. Então eu saí do Rio quinta-feira à tarde para voltar para o Rio sábado de tarde. Tudo de ônibus, né? E aí eu fui pro jogo contra o Botafogo, o Atlético ganha de 1-0, gol do Zarate, um gol né, meio espírita lá. E aí, na hora de fazer o pós-jogo, eu consigo entrevistar o Igor Rabelo, que está encostado numa sala com os familiares dele. Ele me apresenta a sobrinha dele, fala, pô, filma ela aqui que ela quer ser blogueira. A gente faz uma campanha para poder o pessoal seguir a menina no Instagram. E a menina com o celular assim começa a ver aquele tanto de gente seguindo ela. E aí começa aquele papo assim, o Igor dando a maior moral. Aí vem o Guga com o Tietê e o filho do Tietê no colo do Guga. E o filho do Tietê pega o microfone e fala, meu pai perdeu. Tio Guga que ganhou. E tal. E aí, quer dizer, o pessoal ficou louco com essas coisas que ninguém mostra, né? E aí, tinham 7.000 pessoas assistindo. Os meninos começam a fazer a campanha. Ó, gente, ó, quinta-feira tem Atlético e Cuiabá. Tem 7.000 pessoas assistindo. Se cada um doar R$1, o Breno vai para Cuiabá. Eu já tinha visto o voo, só de voo, cara, R$3.000. Então eu já tinha falado com os meninos assim, esquece, porque não tem como eu ir de ônibus para Cuiabá. Cuiabá não dá. E não vai dar, então vamos pensar outra coisa. Mas eles jogaram isso no ar até sem me falar. R$1. Aí eu chego no hotel, 1h30 da manhã, eles me mandam mensagem no Zap e falam assim, olha a conta aí que você vai para Cuiabá. Porque tá todo mundo falando que doou para você. Aí eu falei, não, são 1h30 da manhã. Aí tá, eu entro lá, eu olho, numa live, R$3.600 doação. Aí eu falei, putz, vamos entrar agora para olhar voo. Aí olha, voo para cá. Aí conseguimos, o valor dava para pagar o voo tudo, um voo mais barato, mas que eu tive que fazer escala em Carajás, Brasília, 10 horas de viagem para ir, 11 horas de viagem para voltar, e fomos para Cuiabá. E aí, cara, não parou. E aí é muito legal, porque
A surpresa dos caras do Atlético me ver em Cuiabá, eu não pude filmar porque o cara da CBF não deixou, mas foi uma coisa assim, né? O Rodrigo Caetano sai do ônibus, na hora que ele bate assim, ele olha pra mim, ele vê tipo assim... Aqui? Aí ele falou assim, você veio me receber aqui? Eu falei, aonde o Atlético estiver, eu vou. Aí o Hever sai do ônibus, na hora que ele olha me vê no canto, ele sai do tradicional caminho dele e vai me cumprimentar, tipo assim... Outra coisa. O que você tá fazendo aqui, né, cara? Então, cara, isso muda total. O respeito dos caras com você, a credibilidade, o tanto que eles passam a te valorizar também. Isso. Fala o torcedor, não, fala o clube. Jogador, Marcão, dirigente. Eu falo assim, nós todos trabalhamos na Globo na mesma época, né? E eu e o Marcão, a gente trabalhou no Globoesporte.com. E aí, na época, o tanto que a gente lutava e brigava para ter todos os dias, todos os jogos de Cruzeiro e Atlético, em casa ou fora. Tinha que ter um repórter do Globoesporte.com. E teve durante anos. Parou no final de 16. A gente fez 2010, fazia todos os jogos de Campeonato Mineiro a Libertadores, ao Mundial. Né? E aí e era em qualquer lugar. E a diferença de tratamento. E não é uma coisa, não é maldade, não. É natural de um cara que te vê todos os dias nisso. Os caras estão vendo que seu trabalho é sério, que você está se esforçando para estar em Cuiabá, que não é fácil. Não. Aqui, a gente ainda tinha essa estrutura toda da Globo por trás, viajava e tal, era um negócio. O seu é muito mais, assim, valoroso, digamos assim. E aí você tá lá na raça, independente. E aí eu tenho que abrir um parênteses aqui e agradecer muito ao Cláudio Rezende, da Itatiaia, que é um baita parceiro, um grande amigo, assim como todos, porque o Cláudio tá acostumado muito a viajar e aí ele começa a me dar uns toques. Ele fala assim, vai para Cuiabá, nós vamos ficar em tal hotel. Aí eu tento ficar sempre no hotel que eles estão, porque eles já têm a estrutura, ele já conhece o local de fazer. Algumas vezes não dá, mas a maioria das vezes eu tento ficar com a turma, que eu já conheço, a gente vai jantar junto. Ou perto também, porque na logística deles ele já tem isso, né? Eles já pegam um hotel que é próximo do estádio, a locomoção. Então eu não fico tão no escuro, né? Então nesse começo foi uma coisa muito legal. E em Cuiabá, quando chega lá, cara, não tinha nem zona mista. Eu viro pro cara do CBF e falo assim, onde que eu vou entrevistar os jogadores? Ele falou assim, ninguém da imprensa vem aqui não, cara. Não tem zona mista aqui não. Aí o Cássio arruma um corredor no caminho pro hotel para eu e o Cláudio ficar lá. E aí é isso de confiança, né, cara? A gente começa a ver coisas de bastidor que você não imagina que você vai ver, né? Como não tinha nada assim, eu acabo os 5 minutos finais, eu assisto o jogo de trás do VAR, né? Dentro do campo. Porque a CBF, cara, tipo assim, não tinha credenciamento, não tinha pulseira, não tinha nada. Eu com minha credencial... Então, aí eu já começo a pensar, qual a imagem que eu vou fazer legal aqui para poder pegar a saída dos jogadores, só eu tô aqui. Você não pode fazer a imagem do jogo. Eu não posso fazer imagem do jogo. Aí eu desço e falo assim, e o cara do CBF de olho em mim para não deixar eu fazer algumas imagens. Aí eu desço, fico do lado da escada e falo assim, vou ficar aqui, porque os jogadores vão descer, virar e vou pegar eles indo pro túnel, então eu vou pegar essa imagem, ninguém vai nem ver que eu fiz a imagem para não ter encheção de saco. Só que na hora que eu tô ali, começa um grito. Um grito e tal. O Atlético faz o gol. Aí eu subo a escada e olho pro placar lá, os caras comemorando, eu falo gol. Aí alguns pessoal da comissão técnica do Atlético do lado, aí eles falam, Galante, 1x0, quem foi o gol? Isso aí era aos 40 e tantos. Né? Era, 45 segundo tempo. E aí, eu comemorando com os caras da comissão. Empatou aos 50. Aí, cara, eu tô lá, de repente, aí eu já assim, né? Aí eu já, tenho que voltar pro meu lugar, mas e o jogo vai acabar, eu vou perder. De repente eu vejo no placar assim, o Cuiabá indo, empata o jogo. Aí aquele mundo de torcedor atrás de mim, gritando, entrando, eu falei, caramba. Aí um cara do Atlético da comissão fala pra mim assim, o Turco vai cair. Agora ele cai. Aí na hora que ele fala isso, já me dá um negócio, eu tenho que pegar a imagem dele saindo, porque pode ser a última imagem dele como técnico do Atlético. Aí eu volto pro meu lugarzinho lá quietinho que eu ia ficar, não vejo o final e cravo. E aí, cara, o mais legal, né? Aí isso foi na quinta-feira. Aí na sexta-feira o pessoal da ESPN mostra a imagem, porque eu postei ela, falando a última imagem do Turco como técnico do Atlético. Ah, que legal. Velho. Se direcionando, porque ele desceu e ele foi sozinho pro vestiário. Porque ele desceu antes, não tinha ninguém. Só ele, aquela imagem assim do cara que tá derrotado e abandonado por todo mundo indo pro negócio. E aí foi muito legal, porque aí também dá uma projeção legal, né? Porque a ESPN com a Spinelli lá, ela faz um comentário, e aí o pessoal fala, do setorista lá de Belo Horizonte, que estava lá em Cuiabá e tal. Então, assim, essas coisas se tornam possíveis, né? De você ter uma imagem diferente, de um ponto de vista diferente, que o pessoal não tá vendo, não tá entendendo. Porque por mais que a Itatiaia tá lá, ela faz pelo áudio. O cara escuta.
Mas ver, às vezes ele não tem Hoje até condição de tem ver. bastante conteúdo digital, né? Hoje o Henrique faz do Atlético, o Pio faz a parte do Cruzeiro, mas eu falo, aqui no YouTube é o futuro. Né? A internet, o streaming é o futuro. Presente. Você vê o presente, né? Você vê, o Breno faz esse trabalho com o Atlético, o Samuel faz um trabalho brilhante Muito com legal, o Cruzeiro, muito brilhante legal. com o Cruzeiro, também nesse mesmo esquema. Mesma coisa. Né? Indo para todos os lugares onde o Cruzeiro vai. E você com as suas lives, que já é um sucesso, a gente aqui também nessa tentativa, com Bora Pra Resenha, isso daqui não tem saída, não tem volta, né? O torcedor hoje ele quer ver algo diferente, né, Isso, cara? já não aguenta mais ficar no quadradinho. E a gente faz hoje um pré-jogo, cara, que são 2 horas de pré-jogo. Caramba. E a gente faz mais um pós-jogo de 2 horas. A gente fica 6 horas no ar, cara. Então, assim, o cara que ele quer, e aí eu vou, por exemplo, e aí a gente tá falando esse negócio de credibilidade, né? Eu me surpreendi quando eu estava em Goiânia, porque eu nunca tinha ido, e aí eu fui recebido até por um amigo meu que mora lá, foi muito legal. E na hora que eu vou fazer o jogo, aí pela primeira vez eu saí para fazer o pré-jogo para entrevistar os torcedores, porque tinha muito torcedor ali, perto de pessoal de Brasília descendo e tal. E aí eu fiquei impressionado que eu passando e os caras, ô Galante. Aí eu comecei a ficar assustado, falei, pô, cara... E aí todo mundo, eu quero falar. E aí o pessoal chega e fala dos meninos que estão aqui em Belo Horizonte. Eu falei, caramba, pô, eu tô em Goiânia, cara. Parece que eu tô na Independência, um lugar pequeno. E aí eu consigo, igual eu falei com vocês antes aqui, né, ter o acesso. Aí eu vou para arquibancada antes de começar o jogo. Eu ao vivo, aí eu fui para arquibancada, faltando ainda meia hora, o aquecimento do Atlético, e começa a entrevistar. Aí chega os caras na arquibancada mostrando, sei lá, que eles estão assistindo o meu pré-jogo. Que massa, né? Cara, aí você fala assim, pô, vale a pena você fazer isso, né? O pessoal tá te vendo, tem uma recompensa disso, de você estar sendo visto, vale a pena todo o esforço da viagem, de você ir conhecer as coisas. E aí o pessoal quer falar, né, cara? E aí se a gente dá voz pro torcedor falar, conversar, ele querer se manifestar, pô, o Atlético, cara, tá em todo lugar, tem torcedor, né? E aí, até falar um fato interessante que aconteceu nessas viagens, que a gente conseguiu, que foi uma coisa muito legal. A gente vai cobrir, eu sempre cubro a chegada do Atlético no hotel. Eu faço isso ao vivo. Antigamente, a gente não estava podendo entrevistar o jogador. Agora até estão dando liberdade, então contra o Santos eu consegui entrevistar, agora no Rio eu consegui entrevistar. Em Curitiba, não, em Goiânia, me incomodou muito. Por quê? Uma galera lá esperando o Atlético. Os caras veem o Atlético jogar lá uma vez por ano, 2 quando tem o Goiás lá. Pô, os caras pagam sócio torcedor o ano todo, não vem aqui, não usufrui nada, mas eles querem ir lá tirar uma foto e pegar um autógrafo. Aí eu chego mais cedo, meia hora, 40 minutos antes do hotel, eu tô vendo os caras arrumar lá um gradinho, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, o ônibus vai parar aqui, de repente eu tô vendo um cara abrindo uma porta pro ônibus entrar para dentro do hotel, aonde que ninguém teria acesso. Aí eu virei pro cara e falei, não, velho, você tá brincando, o Atlético vai parar aqui dentro? Ele falou assim, vai. Eu falei, mas aí ninguém tem acesso. Ele falou, ordens são essas, vai parar aqui dentro. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, na hora que parar aqui, esse pessoal todo vai ficar numa decepção. E tinha gente que estava lá, que tinha conversado comigo 3 horas esperando. E tinha gente que viajou, 4 horas de viagem, não sei o quê, só para ver, cara, e voltar para a cidade. Aí o ônibus do Atlético chega, vira, entra, para lá dentro, vede a grade. Aí eles já entram, eles já chegam já na entrada pro hotel e tem um corredor. Os torcedores ficaram no corredor para cá. Na histeria, eles gritam quem que é o único que vira e vai até a grade. O Hulk. E aí nós mostramos ao vivo isso e tal. Mas aí eu não aguentei, eu dei o grito. Eu falei, gente, me desculpa, mas isso não pode acontecer. Não pode. Não pode o torcedor vir aqui. Os caras são mais realistas que o rei, né? Inventa regra demais. E aí eu começo essa campanha. E fala, e começo a entrevistar todo mundo demonstrando insatisfação. Você tem galera lá ver? Tem. Tô chateado. Eu queria pegar um autógrafo, não pôde, só vi o Hulk aqui na grade, que foi gente boa. Aí eu falei, não dá. Aí eu levei isso pro pré-jogo. O Atlético não pode fazer isso. Ele não pode tirar a alegria do torcedor blindando o jogador. Exatamente. E aí vai indo. Aí foi a coisa legal. Aí o Atlético ganhou, né? 2-0. Eu tô fazendo pós-jogo dentro do gramado. Aí uma pessoa do Atlético me manda uma mensagem. Tô vendo seu pós-jogo, você tem toda a razão. Isso está acontecendo assim, mas nós temos que conversar internamente para melhorar isso. Aí na próxima viagem, Florianópolis já foi diferente. Abriu,
né, os torcedores chegaram perto, tiraram foto, tal. Então assim, aí você percebe, pô... É porque não faz sentido. É um negócio que os caras fazem automático. E afastar, afastar o torcedor daquele momento ali, de curtir aquela vibe ali, que é estar perto dos seus ídolos. E quando, às vezes, até o administrativo da segurança do Atlético junto com o hotel. Não passou por ninguém da comissão técnica. Ninguém da comissão técnica, às vezes, sabe de nada disso. Mas aí eu pego o hotel, vai lá por segurança, vamos colocar o negócio. Não, eu não sei se é só segurança do Atlético não, hotel. O Marcão, você é nem sempre. Então, não. É diretor de futebol, nem sempre passa pela comissão técnica. Nem sempre. Eu acredito. Meu claro que tem alguns jogadores. Me perdoe discordar dessa vez. Comissão técnica e diretoria de futebol estão... É quem deram a ordem. Não é a segurança, não tem esse poder de fazer, mas enfim. É porque o momento não é bom, mas eles têm que entender o seguinte, né? O torcedor que vai lá é diferente do torcedor de Belo Horizonte. O de Belo Horizonte, quando o time tá ruim, ele vai no Mineirão, às vezes ele vai cobrar alguma coisa. O que tá lá, ele tá tendo a única oportunidade do ano de ver os ídolos dele. O time pode estar caindo, perdendo. Ele não vai lá pra xingar o cara. Vai dar força. Ele vai lá pra poder tirar uma foto com o cara. E aí, cara... Isso foi muito legal, que a gente teve esse retorno e no dia, na viagem seguinte para Florianópolis, aí foi muito mais acessível. Aí, pô, o Hulk foi lá, tirou foto com uma senhorinha que estava lá da cidade, que ela é torcedora da seleção. E aí eu mostro a mulher pulando de alegria. Aí eu vou entrevistar ela, ela falou, meu filho, você não tem noção, o Hulk tirou uma foto comigo, ele me abraçou. Né? Aí eu falei, cara, que legal, né? O Atlético tá dando agora essa oportunidade, porque é uma maneira de você cativar os caras que torcem. Claro que tem jogador que é característica dele. Ele não quer falar, ele não quer se aproximar do torcedor e tudo bem. Ok, mas uma coisa é você dar oportunidade para esse jogador virar e ir ou não ir. Outra coisa é você cercear isso, cercando e até o que quer ir não poder ir. Isso é uma coisa que incomoda. Agora, no Rio, a gente fez um vídeo também que foi muito legal, que bombou, que não foi nem a entrevista com o jogador. Porque eu consegui entrevistar o Natan, o Hulk... só sinalizou para mim sobre a panturrilha, porque os jogadores foram passando e tinham tido um voo cansativo. E aí o pessoal da assessoria pediu para mim e falou, pô, deixa os caras passarem, foi muito cansativo. Claro, sem problema nenhum, a gente entende, eu entendo, tô ali. Mas aí... voo do Rio, do Belo Horizonte? Do Rio, deles, porque eles pegaram um voo fretado e teve muita turbulência e tal, então assim... Porque 50 minutos de voo não pode ser cansado. Mas eles falaram que foi assim, a parte de... Tenso, foi muito tenso, né? Aí eu falei, não, tudo bem e tal. Mas aí, cara, tinha muito torcedor lá dentro do hotel e na hora que sai duas crianças, eu fazendo, e o menino pulando numa alegria, eu falei, vem cá, o que aconteceu que você tá nessa alegria toda? Ele falou, cara... O Hulk autografou aqui, agora eu sou galo doido pro resto da minha vida. Eu falei, de onde você é? Eu sou de Brasília. Aí tava o pai com 5 filhos, adolescentes, cada um numa faixa de idade, um de 19 era o mais velho, e o pai filmando. Eu gravar e o menino louco, eu sou galo doido, o Hulk é maravilhoso, olha aqui e tal. Aí vem uma menininha espontânea, a irmã dele, que deve ter uns 6 anos, me cutuca assim, me puxa na calça. Aí eu viro ela fala assim... Eu encostei no Hulk. Nunca mais vou tomar banho na minha vida. E com um sorriso até aqui. E, cara, isso não tem preço, Elton. Sabe, o fiscal de Marcão, você vê a alegria dos torcedores de poder encostar no Hulk, aí todo mundo começa a dar o depoimento do que é. Todo mundo esquece a fase que está o time. E todo mundo vê que o cara que é o ídolo tem a humildade de fazer isso. Então, isso é um ponto que o atleta tem até que explorar mais, sabe, do Hulk. Você acha que explora pouco? Acho que explora muito pouco. Para poder, sabe, conseguir que o torcedor, todo mundo reclamando aí, o Galo na Veia caiu. Pode ter caído aqui em Belo Horizonte, né? Porque fora, os caras têm essa percepção de que eles têm que ajudar de alguma maneira, né? O fanatismo. Mas eu acho que eles tinham que explorar mais, que a força que o Hulk tem, cara. O Hulk parou. Ele foi o último cara a sair do ônibus. Ele parou e deu autógrafo para todo mundo. E ele tem consciência. Não, ele tem a consciência lá no Rio agora. Isso é ídolo. E na hora que ele sobe, cara, a escada rolante lá do hotel, ele é aplaudido por todo mundo que grita o nome dele. Eu arrepiei na hora, eu falei, cara, por quê? Pela humildade dele. Ele tem consciência do tanto que ele é ídolo. O tamanho dele. Ele não precisa de fazer isso. Ele tem consciência do tamanho dele. Mas ele não precisa de fazer isso, né, gente? É um tamanhozão, né, Fosse? Ele não precisa desse marketing, concorda? É verdade. Ele não precisa. Tem outros que precisam. E não fazem. Agora, quem precisa não sabe, precisa fazer. Não faz. Aí você vai da humildade do Hulk e da capacidade dele e o tanto que ele é inteligente e sabe da grandeza que ele tem, né? É a experiência que tem no futebol também, vivência, Copa do Mundo, muitos anos fora. O cara vai vendo o que é o futebol. É isso que eu ia fazer. Não, então eu quero virar uma chavinha, eu já vou direto na canela.
Se não fosse o Cuca, o cara substituto do Turco, ele já tinha caído? Já tinha caído. O Cuca tem uma história no Atlético, né? Ele é o maior técnico da história do Atlético. Ganhou os maiores títulos, então ele tem um peso muito grande. E o detalhe, é o cara que levou todos esses caras ao título do ano passado. Então a confiança da diretoria em cima dele é muito grande, a ponto de... Era para o Turco ter caído antes. Ele não caiu antes porque não tinha um substituto. E estavam tentando convencer o Cuca a voltar. Quando eles conseguem convencer o Cuca a voltar, aí eles tomam a iniciativa de cair o Turco. Mas todo mundo cravava que depois daquela goleada contra o Fluminense, o Turco cairia ali. Sim. Eu estava no Rio agora, o próprio torcedor do Fluminense do Uber falou comigo, não sei como é que ele não caiu ali. Eu falei, eu sei, porque não tinha um substituto. Tinha o substituto. É, o substituto. Porque substitutos tinham vários. Mas a ideia era a seguinte, como é que eu vou... Eu tomei 6 não antes de trazer o Turco. Então eu vou tomar não de novo? Eu não posso ficar sem treinador. Eu estou às beiras aí de uma Copa do Brasil e de uma Libertadores, como estava. Então eu tenho que trazer um cara que é um tiro certo. Pô, o Cuca conhece todo mundo. Ele não tem um momento de experiência, de não conhecer, de ser apresentado. Então, para eles, era um encaixe ideal, cara. Tanto que quando ele chega lá em Porto Alegre, e depois do 3-0, eu pergunto para ele na coletiva, eu falo, pô, todo mundo tá na expectativa que você vai chegar a fazer assim, vai voltar o time em 2021. Por que não aconteceu e você tomou de 3 hoje? Aí ele fala, olha, ano passado, o nível individual dos jogadores estava aqui. Esse ano eu estou encontrando aqui. Então, eu vou ter que trabalhar. Então ele encontra um time. Então, mas isso aí é a culpa diferente. de quem? A culpa é dos atletas que estavam aqui o ano todo trabalhando com o Turco ou com o Turco e a comissão dele? Cara, eu acho que eu não consigo não tirar a responsabilidade muito maior dos jogadores. Porque eles têm um CT para treinar, eles têm voo fretado, eles têm hotel 5 estrelas, eles têm salário em dia, que é obrigação, mas que poucos clubes fazem. Então eles têm toda uma estrutura. Só que é o seguinte, uma coisa é você almejar. É você querer alcançar as coisas. Outra coisa é você estar acomodado e você achar... Rolou uma soberba? Não sei se é soberba, mas eu acho que o time chegou e falou assim, já ganhamos tudo, a gente sabe o que tem que fazer, vamos levando. A coisa vai acontecendo normal. Só que, cara, futebol, ele é momento. Se você relaxa, aí vem um outro time, começa a crescer, ele passa por cima de você. Se você não cuidar da sua parte física, o outro cara vai cuidar, a coisa vai tomando uma proporção. E aí você começa a conversar com as pessoas... Aí, por exemplo, eu tava lá no Engenhão, viraram para mim e falaram assim, isso deu um rebu, eu apanhei pra caramba em rede social. Né? Porque viraram para mim e falaram, o Atlético tava ganhando de 1-0, falaram, procuraram o Cuca. E ele tá pensando, mas tem alguns jogadores não querem o Cuca. Eu falei, pô, mas por que não querem o Cuca? Não, ficou legal aquela entrevista que o Lisca deu, quando ele fala que o Cuca falou com ele que saiu do Atlético porque o Cuca não via maneira de extrair mais coisas dos jogadores, que os vestiários, ele teve alguns problemas de vestiário, problema com o Savarino. Isso caiu mal para alguns do grupo, eles não gostaram, eles não querem o Cuca de volta. Eu ouvi isso, tudo bem, passou. O Atlético empata com o Cuiabá na quinta, o Turco é demitido na sexta. E aí eu vou para o programa Debate Alvinegro na hora do almoço e comento isso, porque aí agora eu podia comentar. Falei, me falaram já que estavam conversando com o Cuca, pode ser que o Cuca... Mas tem uma galera que não gosta. Pô, aí todo mundo no Twitter me rebenta. Aí um cara, não sei quem, corta a minha fala, coloca no Twitter, e aí todo mundo já acha que está generalizando. Não estou falando todo mundo, estou falando alguns jogadores. Nenhum treinador agrada 30 jogadores, gente. Só joga isso, um negócio desse, gente. Eu ouvi falar também que tinha uma questão da saída do Cuca no começo do ano, que alguns se sentiram assim, essa palavra é forte, mas é algo assim, meio que abandonados, porque tinha a Libertadores por vir, Supercopa do Brasil. Ficaram puto mesmo, o cara saiu... E aí depois, e aí com a volta dele depois, os caras falaram assim, agora o Cuca chega como salvador da pátria. Pô, nós ficamos aqui com o Turco, não é que não deram conta, estava classificado na Libertadores, estava na Copa do Brasil. Terceiro lugar do Brasileiro. E terceiro do Brasileiro. Estava indo bem, relativamente. Não estava como 2011, mas estava cumprindo o papel. Tinha ali. Resultado não tinha tinha depois, rendimento. exatamente. Aí teve isso assim, agora o Cuca chega como salvador da pátria, sendo que o trabalho também é nosso, ou na maioria das vezes é nosso, dos jogadores que estamos em campo. Você acha que isso pegou também? Que os caras não quiseram comprar o boi do Cuca de novo? Só complementando, eu tenho, aí não é informação, eu tenho essa impressão de que muitos jogadores do Atlético não compram mais a ideia do Cuca. É uma impressão que eu tenho. Eu acho que o ambiente não estava 100% como ele imaginou que ele ia encontrar. E quem acha que se continuasse o Turco, o Atlético ia continuar na mesma, isso é informação. Teve jogador que chegou pro Turco e falou assim, professor,
Vamos intensificar o treino. Não tá bom. Nós estamos precisando de fazer algo. Os próprios jogadores estavam incomodados. A gente não vai no CT, a gente não tem condição mais de falar como é que tá o treinamento. Mas isso eu ouvi de uma pessoa muito forte ligada ao jogador que falou, pô, o pessoal tá pedindo para intensificar. E, tem cara na noite. Tá incomodando o grupo, porque tem jogador que não tá levando a coisa séria e tudo mais. Então, assim, isso tudo já faz com que o grupo fique incomodado. Então, eles já estavam incomodados com o Turco. Aí volta um treinador que abandonou a turma. Já tem uma galera que não tá tão satisfeita. Aí no primeiro jogo o cara toma de 3. Né? Quer dizer, não é o salvador da pátria instantâneo como todo mundo imaginava. Então aí o Cuca, eu acho que ele começou a perceber que ele tinha um desafio muito maior do que ele imaginava. Porque quando ele vem e resolve ir pro Atlético, de volta, ele imagina assim, eu vou pegar um time todo montado, eu chego ali, faço um pequeno ajuste aqui, e a coisa vai andar. Só que não foi assim. E aí você tem um Palmeiras, que era o segundo jogo dele aqui em Belo Horizonte. E aí pra você ver como é que eu falo que eu acho que tem muita culpa de jogador. O Atlético jogou muito bem contra o Palmeiras. Jogou muito. Com o Cuca, no segundo jogo. Né? Mas depois disso a gente não viu jogar mais assim. Mas na hora que o Mineirão tava cheio, que eles tinham que dar uma satisfação, que o torcedor tava lá, correndo, os caras fizeram. Aí quando você vai lá para São Paulo, aí tô lá no jogo, o Hulk perde aquela bola no final que ele não perderia no passado, né? Aí o Vargas é expulso, o Atlético não consegue ganhar com 2 a mais. Pô, não dá, né? Então eu acho que faltou um pouquinho mais de ambição, sabe? E quando o Vargas dá aquela entrevista para a Globo, que ele cita o fato de que eu tô acomodado, isso cai como um tiro dentro do Atlético. É porque se ele estava, pode ser que tinha outros acomodados também. E se ele estava, como é que ninguém percebeu? Porque ele dá uma declaração dessa em julho, e ele fala, pô, eu tô há 7 meses aqui acomodado. Claro que isso caiu como um tiro. Claro que todo mundo do Atlético ficou bravo, teve uma repercussão muito grande entre Atlético e Globo por conta disso, porque ele não tinha sido autorizado a dar entrevista. Tudo. Mas ali ele expõe uma coisa que o torcedor já está desconfiado, né? Ele deu entrevista sem a camisa. Sem a camisa. Ele tentou, através do empresário, do assessor dele, dar uma satisfação ao torcedor, porque no mesmo dia, inclusive, tinha tido aquele protesto na beira, lá na Cidade do Galo. Que seria o quê? Se eu me justifiquei com os torcedores lá, eu vou me justificar agora com todo mundo. Com todo mundo através do canhão, que é a Globo. E porque tá todo mundo querendo me matar, por causa da expulsão. Eu vou tentar, né, apaziguar isso. Só que ele tava indo bem na entrevista até na hora que ele vira e fala. Porque eu tava acomodado, porque ano passado eu já ganhei tudo e tal. E aí você sabe como é que essas coisas... Pô, se ele tava assim, os outros não podiam estar assim. Então, esse para mim é um grande problema que o Atlético até hoje está enfrentando. Né? Agora, uma pergunta, que aí você é o cara que vai saber responder. Por que até agora não houve uma definição se o Cuca vai ou não continuar para o ano que vem? Cara, a informação que eu tenho é que é bem diferente do que falam. Né? Até porque a gente tem que entender assim, o torcedor tem que entender que nenhum diretor de futebol vai chegar e falar, faltando 6 jogos, que ele não quer o treinador. Ou que alguns membros da diretoria não querem o treinador. A informação que eu tenho é que a diretoria está dividida. Que a diretoria quer esperar o resultado final do Cuca para poder decidir se vai ou não. E claro, ela observa essa movimentação. Porque não adianta você ter um treinador também que ele não vai ter um ambiente para ele poder desempenhar um bom trabalho. E o Rodrigo Caetano disse outro dia para Itatiaia, eu não quero fazer uma reformulação grande que eu não tenho dinheiro. Mas peraí, se a maioria do grupo não quiser o Cuca, não tem que ter uma reformulação? Então você tem que pesar isso na balança. O torcedor, claro, que ele nunca vai ouvir isso, de que alguém... Se o Atlético hoje tiver definido que o Cuca não é o técnico do ano que vem, alguém aqui acha que a diretoria vai se manifestar antes do final do brasileiro? Não, claro que não. Então é bem provável que, se você for pensar, é provável que ele não fique. A minha percepção, eu acho que o Cuca não fica. E não é só pela questão dos resultados. Lá no Rio de Janeiro, eu vi o abatimento do Cuca. Estava sentado uma distância de 1 metro dele, na hora que ele sentou, eu falei assim, o termo dó é muito pesado, mas é pena de você ver um técnico que é tão campeão com o Atlético, de vir aqui para poder dar uma explicação que ele não tem mais o que falar, porque são sempre as mesmas coisas. E eu fiquei pensando, eu falando, pô, olha, imagina a dor desse cara que foi campeão de tudo, tendo que vir aqui para se justificar e não ter... Porque ele fala uma hora na coletiva, ele fala, eu não tenho nem explicação mais para falar. Então, cara, eu fico pensando assim, será que a mulher dele não pegou o telefone, ligou para ele e falou assim... Sai fora, vem para casa. Você já tem uma vida toda tranquila, eu tô vendo aqui na televisão, toda vida eu sei para coletiva, sofrimento, o pessoal tá aí querendo te matar, tem torcedor...
Pô, vem para cá, vamos curtir a netinha, seu instituto tá aqui. Você não precisa passar por isso, você não precisa de dinheiro mais. Vamos viver, para que sofrer? Então, acho que até esse lado familiar, sabe, pode ter um peso na hora. Porque o que eu penso é que vai chegar num ponto que eu não estou vendo forças do Cuca para ele falar assim, olha, igual ele bateu na mesa lá em Florianópolis, vou mexer o doce, eu assim, ó, vou ficar e vou fazer acontecer. Eu não estou acreditando mais nisso. E até para motivar os jogadores também, para virar essa chave dos jogadores também, né? Mas aqui, Breno, você acha que com isso, com essa, não indefinição, né, mas com essa demora da diretoria do Atlético de terminar esse vínculo com o Cuca, não está perdendo tempo para montar um time para o ano que vem? Isso também já tem que planejar 2023, aliás, já tinha que estar planejando desde julho, agosto. Até porque esse ano o campeonato acaba dia 13 de novembro, dia 14 de dezembro os jogadores voltam, né? O planejamento ideal é o quê? Voltar no dia 14 com o treinador e com todas as contratações. Para fazer uma pré-temporada, o campeonato começa acho que dia 15 de janeiro. Um pouquinho para frente, acho que é 20, 18. Mas vai ter um mês de mês de treinamento, mas tem que estar todo mundo aqui. Porque você contratar jogador, um dos erros para mim do Atlético esse ano foi contratar jogador que chega e tem que demorar mais um mês, 2 meses para se preparar para jogar. Contratou o Pavão, que demorou 3 meses para Allan Kardec. Tinha que esperar para a estreia, né? Porque era virada de Allan Kardec, muito tempo sem jogar. Gêmeos, muito tempo sem jogar. Eu acho que esse foi um dos erros. Agora, a questão de planejamento, eu acho que é esse. Até acho que talvez internamente eles deve ter uma carta na manga, já pensando, ó, isso aqui, ó, acabou, vamos falar com o Cuca, não quer? Vai ser esse. Certo. Mas tem que fazer rápido. Porque se você for esperar a SAF, gente, e se a SAF não acontecer? Tem que passar por um conselho, né? Uhum. Mas se o conselho... A impressão que dá os 4S, conversando com eles, é de que eles têm o controle de que a coisa vai acontecer. Ok. Mas e o tempo para isso acontecer? Porque o presidente do conselho é um dos 10. Também, né? Agora é um deles. Mas imagina o seguinte, se a SAF só vier acontecer no dia 28 de dezembro, ok? Até se representou dia 14 com qual técnico? Tem isso, pode ser em julho, pode demorar, sabe, um pouquinho. Então, nem que não aconteça. E isso que aconteceu esse ano não pode acontecer de novo. O torcedor está com medo. Breno, ser direto. O Atlético precisa de uma reformulação? E se você estivesse dentro do Atlético, você apontaria nomes que já deu o tempo dele no Atlético? Cara, eu acho que precisa. Eu não vou crucificar o Rodrigo Caetano pelo planejamento, não, pelo seguinte, ele fala uma coisa que eu concordo muito com ele. Se eu tivesse no lugar do Rodrigo no começo do ano, eu faria o que ele fez. Renovar o time todo. O time era campeão brasileiro da Copa do Brasil. Pô. Talvez eu ficaria reticente em renovar com o Heber e com o Mariano, pela idade. Mas o resto do time, eu renovaria. Tá dando tudo certo, né? E aí tô trazendo um técnico que para mim foi uma aposta do Turco, mas ele tá chegando aqui encontrando um time montado, né? Só que aí é o que eu ouvi lá em Cuiabá quando falaram que ele ia cair. Eles me falaram assim, deram para ele uma Ferrari, ele não sabe dirigir Ferrari. O Turco não sabe dirigir Ferrari. Eu acho que o Atlético precisa de rejuvenescimento, precisa diminuir a idade. A maioria do atleta está com muitos jogadores acima de 30 anos, isso pesa, né? A questão de você já ter alguns jogadores que têm um desgaste com a torcida pesa, né? Quem? Guga. O Guga é um cara que vira e mexe a torcida, pega no pé dele. O Natan. Cara, o Natan, se o Alonso erra o que o Natan erra, ninguém fala, mas o Natan querem matar ele. O Alonso também, então, é um jogador que... Não, o Alonso não vai ficar, né? O Alonso... O Atlético ainda pode requerer aquela questão de 6 meses. Muito ele difícil. pode ainda ficar pela questão da guerra, que ele não veio pela guerra. Ele veio por empréstimo mesmo, então ele pode ser mantido. Mas acho que pode até ficar, eu acho difícil, mas eu acho assim, o Atlético precisa de 2 zagueiros bons, novos, para poder contratar. A questão da lateral, fala-se no Rodinei. É um bom jogador, mas não dá para você ter Rodinei e Mariano, cara. Então eu acho que tem que ficar com o Guga e você libera o Mariano. Mas renovou com o Mariano e o Guga tem interesse do Vasco. Então nós precisamos de fazer o dinheiro. Mas aí, você vai ficar com 2 laterais com mais de 30 anos? Eu acho que isso pesa. O Rodinei é jogador de uma temporada só, né? Será que vai manter esse nível ano que vem? Por exemplo, Sacha e Vargas para mim. Eu acho que já deu. Não tem nada pessoal contra nenhum jogador. Tenho o maior respeito. Mas, por exemplo, o Vargas eu acho que já mostrou que não tem mais, sabe? Nem clima mais. Não, e ele entra, não a coisa mais não muda. O Sacha foi muito importante no ano passado, mas você pega ele para ele poder ser o falso 9, mas ele não faz gol, a coisa não anda, o Atlético precisa de jogadores. Por isso, ele é um falso 9. Eu acho que o Atlético precisa de jogador que chegue e você fala assim, esse cara vai vestir a camisa, vai ser titular. Paulinho, por exemplo, né, que está sendo cogitado. Para mim é um cara que, se ele chegar, ele pega a camisa. Aí nós vamos falar de mais nomes. Keno. Nacho. Cara, o Nacho eu tenho muita esperança dele ser o Nacho. Ele ainda não foi o Nacho. Eu acho ele bom de bola demais. Eu também acho, mas ele ainda não foi o Nacho. Porque ele jogou contra o Flamengo no Maracanã, não foi o Nacho. Agora, quando ele vai ser o Nacho? Será que é uma situação com o Cuca? Porque o Nacho foi o jogador que mais frequentou a sala
do Cuca no ano de 2021 para poderem acertar o posicionamento dele. O Cuca não concordava com a maneira que ele jogava e ele não concordava com a maneira que o Cuca jogava. Será que pode ser isso? Esse tipo de situação? Se o Cuca sair, nós vamos descobrir isso, né? Mas eu acho, por exemplo, o Keno é um cara que eu sou fã do Keno. Mas sabe quando você vê com uma hora que tipo, fala assim, pô, não dá pro cara ficar jogando mais só com o nome? E às vezes o Keno parece que não engrena e tal. Tá e numa maré, né? Aí você fala assim, pô, mas e se pintasse um outro jogador ali, um Paulinho que é muito mais novo para jogar pela esquerda, será que não podia dar um alento? E olha como é que o Arana também faz uma diferença, que muita gente esquece que o Arana não tá. Que aquele lado esquerdo do Atlético ali perdeu um poderio gigantesco quando o Arana sai do time, mesmo jogando mal. Ele é um diferencial. Ele já estava fazendo uma temporada ruim, mas comparativamente assim, a temporada que ele tinha feito no ano anterior. Está faltando 2 nomes aí para você falar a respeito do time. Você foi quase que escalando o Atlético aí. E Alan e Jair? Cara, eu acho que precisa de alguém para tirar os dois da zona de conforto. Eu sou muito fã do Jair, eu acho que é um bom jogador. Eu acho que o Alan também é um bom jogador. O Otávio, quando ele chega e tira o Jair da zona de conforto e adquire a titularidade, é excepcional. O Jair sentou e, cara, ele está sentindo. Porque a gente que tô viajando, eu vejo o semblante do Jair, né? Ele mal assim, ele anda olhando pro chão, você vê que o cara tá. Ele sentiu o pacto. Só que não podia ser só ele. Ele não é o único culpado. Ele virou. E às vezes ele pode virar o bode expiatório, porque eles. Não pode ser. Tem outros que podiam fazer isso. Mas eu penso assim, beleza, o Otávio assumiu a titularidade. E agora o Alan, como ele tá? O Alan contra o Flamengo, cara, ele foi dominar a bola no meio de campo, a bola bateu na canela dele e saiu. O Atlético buscando um contra-ataque, um lance perigoso. Será que não precisa de uma sombra para ele também, não? Eu acho que o Atlético hoje não tem disputa de posição. Breno, e base? O trabalho da base. Antes disso, só pra gente falar ainda desse elenco profissional, o grupo tá rachado? Cara, tem uma turma de estrangeiro e de brasileiro que não se bicam? Não, eu não acho que o grupo tá rachado. O que me falam, conversando com algumas pessoas ligadas aos jogadores, falam o grupo é muito unido. Mas eu acho assim, a gente pode ser muito unido aqui e ter opiniões divergentes em alguma determinada situação. A gente pode ser muito amigo, mas você pode gostar do Cuca e eu não gostar do Cuca. Você pode estar satisfeito que você está na reserva e eu posso não estar satisfeito. Mas isso não quer dizer que é rachar. Porque eu acho que rachar é quando você tem um ambiente que um não conversa com o outro, um evita o outro. Isso eu acho que não acontece no Atlético. Eu acho que o ambiente é legal e tudo, mas eu acho que na hora de todo mundo remar para a mesma direção, tem hora que não vai todo mundo para a mesma direção. Entendeu? Acho que nem todo mundo tem o mesmo tipo de opinião. Acho que essa que é a questão. Marcão, desculpa. Era isso. A base do Atlético que nos últimos anos tem feito um trabalho muito bom. Você acha que pode sair alguém da base aí para já chegar já ser titular? Porque para compor o grupo ali tem um monte. Chega já é titular desse time sub-20? Cara, o ideal hoje, eu acho que o Atlético precisava de ter alguma coisa que mudasse, né? Precisa de ter um ponto diferente para uma coisa impactar. Tinha que ter um impacto. O que tinha que ser hoje, talvez? A gente aqui, eu acho que todo mundo vai lembrar daquela época que o Atlético em 93 para 94 tinha o Reinaldinho Rosa, né? Isso. Que vem com 16 anos, entra o talismã, entra no segundo tempo, começa a resolver e vira titular. Sim. Até precisava de ter uma peça como essa. Você chegar agora para a base e falar assim, ó, o Hulk tá mal, ó, Felipe Feliz, vem cá, o cara vai entrar, de repente faz um gol, aí você começa, ninguém conhece e tal. Mas o problema é, a base do Atlético, ela tá bem? Bom, eu fiz uma entrevista com o Rafael Menin, ele fala, infelizmente a nossa safra de 2020 hoje também é muito ruim, nós temos que esperar a de 2017 para ver se ela vai vingar, quer dizer... A sub-17. Né? Então quer dizer, hoje o sub-20 não tem um cara que você vira e fala assim, pô, vamos investir no cara. Rodinei tá vindo. Outro dia eu comentei com uma pessoa dentro do Atlético, falei, pô, e o Carlos Daniel? O lateral tá lá, para quê? Porque eu não acho... ele tá dando uns problemas aí pra gente, não sei o quê, a cabeça dele não tá muito focada. Eu falei, pô, o cara tá no sub-20, não tá com a cabeça focada. Vendo que agora podia ser oportunidade dele, até precisando de um lateral. Então, pô, aí é complicado. O problema vem desde lá de baixo, né? Talvez de se rever aí como é que é essa situação, porque precisava, né? Precisava. E no Galo Business Day, o Atlético colocou lá que 33% do seu elenco seria formado por jogadores da base. E o que eu estou achando é que ele pode até ser formado, mas ser utilizado é bem diferente. Eles estão lá, cumprindo aquele papel compondo de ali, ser mas para jogar, o sparring e treinamento. Mas não tem ali quase nenhuma chance de entrar em campo. Né? Ô Breno, e para 2023, como que você vê tudo isso que está acontecendo? Qual o impacto que todas as coisas que aconteceram nesse ano de 2022 pode impactar em 2023? Cara, o principal impacto do Atlético hoje o ano ainda não acabou. O Atlético precisa de uma vaga da Libertadores de qualquer forma. Tá Por quê?
Tá difícil. Mesmo que seja na pré-Libertadores. No começo, eu tinha a seguinte percepção. O Atlético tinha que brigar pelo título. Depois a minha percepção tem que brigar o G4. Senão é um fracasso. Hoje a minha percepção pré-Libertadores, pelo amor de Deus. Então já chegou entre os 8, o G8. O que importa? Porque, cara, você imaginar, no ano da sua inauguração do seu estádio, você não está numa Libertadores, você não vai ter uma projeção internacional, o patrocinador seu, claro, vai te desvalorizar porque você não está nessa competição, direito de o seu elenco, televisão que paga bem, a Libertadores a cada jogo paga uma grana legal, é uma receita muito boa para um campeonato como e o elenco também, a desmotivação do elenco de vir jogar, por exemplo, uma Sul-Americana. Até desvalorizado. Mas fica aquela coisa, bicho de goiaba, goiaba é. Pré-Libertadores, Libertadores é. Via de regra, você vai pegar uma baba aí. Não, o Atlético... mas é um risco, né? Mas o América passou por dois times. O Corinthians caiu. É um time pior que o Atlético, é mais difícil. O Atlético geralmente vai pegar ali o Guabirá da Bolívia, sei lá. O Corinthians caiu pro Tolima. O Grêmio também caiu, não lembro pra quem. Vez ou outra, você pega um time um pouco mais tradicional. Por exemplo, né? O América mesmo pegou o Barcelona de Guayaquil, que é um time um pouco mais tradicional. Tá? Mas, na teoria, a pré-Libertadores do Atlético é Libertadores. Na primeira fase, via de regra. Você vai pegar uma baba. Ou não, mas... Não, mesmo que seja uma baba. O Atlético é melhor. O Atlético chega na pré-Libertadores, no caso o Atlético, por ranking, vai ser um mata-mata só, não é isso? Não sei te dizer. Vão ser dois. Enfim, que sejam dois. O Atlético, quando pegou a pré-Libertadores, foram 2 times do Uruguai. Apesar de ter passado no aperto, né? Foram 3-2, 2-2, 2-2, 3-2. Mas... porque o time até também não era o ideal aquele ano. Não era esse time. Mas passa. Então, assim, tem que estar entre os outros que vai para a Libertadores, vai estar na fase de grupo. Porque se a gente for analisar... Mas hoje te preocupa mesmo estar no G8? Porque, olhando para trás, o Fortaleza já está no cangote, e o Fortaleza é o próximo jogo do Castelão. O América está no cangote, o Botafogo está no cangote. Como que você está vendo isso tudo? Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu só percebi isso no Maracanã. Porque eu sempre chego no pré-jogo e falo assim, eu tô confiante. Depois eu pensei, eu estava no jogo, na hora que eu vi o Atlético perdendo de 1-0 pro time reserva do Flamengo, eu falei assim, gente, eu tô sempre confiante, mas a coisa não muda. Não basta eu estar confiante. Esses caras têm que mudar. O Atlético está correndo um grande... Aí começou a cair minha ficha, que o Atlético está correndo um grande risco. Por quê? O Fortaleza que o Atlético vai enfrentar agora é o segundo colocado do segundo turno. Não, é um time que hoje está jogando melhor do que o Atlético. É a segunda melhor campanha e ele fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento. Aquela derrota do primeiro turno aqui no Mineirão para o Atlético foi mordida. O Fortaleza vai usar isso como motivação também. Então, assim, aquela virada de 3 gols rapidinho com o Atlético. Eles estão num crescimento danado, o Atlético não. Aí o Atlético... vai estar o Castelão abarrotado. Aí o Atlético pega Juventude, Cuiabá e Botafogo em Belo Horizonte. Mas o problema do Atlético é você não ganhar em Belo Horizonte. Ele não ganhou do Bragantino aqui, ele não ganhou do Atlético Paranaense, time reserva. Ele não ganhou do Atlético Paranaense com time reserva. Vamos lá, Botafogo, Juventude, Cuiabá no Mineirão. Corinthians, São Paulo e Fortaleza. São Paulo e Corinthians. Os 3 jogos muito difíceis fora de casa. Tem que definir em casa. E jogo com o Cuiabá e com o Juventude e aquela história. O Juventude quase já foi, mas o Cuiabá tá lutando ali. O porco magro que suja água, né? Exato. O Juventude 3 pontos, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu tenho essa preocupação e eu acho que o Atlético... E a minha maior preocupação, sabe, Elton, não é nem se o Atlético vai classificar. O que eu fico pensando é o que o Atlético vai fazer para mudar. Eu fico tentando me colocar no lugar do Rodrigo Caetano e do Cuca. O que esses caras vão fazer para que o time tenha uma reação, não vá para Fortaleza e não passe pela mesma coisa que aconteceu contra o Flamengo, quando foi lá, e outros jogos fora. O que tem que ser feito? Vou te fazer uma pergunta até ingênua aqui disso aqui. Você acha que é só técnico ou é muito psicológico, motivacional? Cara, eu acho que é tudo ao mesmo tempo. É porque é pouco tempo, né? O Hulk deu uma entrevista, pela segunda vez eu vejo o Hulk abatido, depois de uma entrevista. O Hulk saiu do gramado do Maracanã, a torcida começou a vaiar ele começou... Ele começou a... O Hulk não é um cara que faz isso. O Hulk é um cara que ele pode ser desrespeitado, mas ele respeita as pessoas. Isso não é uma atitude do Hulk, ficar apontando o nome dele na camisa e tal. Ali eu olhei e falei assim, putz, já chegou num ponto que ele também já perdeu a paciência. E aí na hora que ele passa na zona mista, ele fala, não, nós temos que plantar, nós estamos plantando para colher, não sei o quê. Eu falei, cara, ele falou isso há 15 rodadas atrás. Aqui, quando a gente estava no jogo, aqui, ele falou isso. Pô, mas passou, agora faltam 6 jogos. E ele está com o mesmo discurso. Então, assim, nem ele está buscando mais uma solução. Eu não estou vendo nem força nele, sabe? Isso é uma coisa preocupante. O que fazer? Cara, o ideal agora seria um fator novo, né? O ideal agora é você colocar alguns jogadores que não estão rendendo na reserva. Mas qual jogador reserva hoje que merece ser titular? Tem isso, né? Qual jogador da base? Hoje, eu faria uma aposta. Eu pegaria um Caleb,
que talvez vai entender que a maior chance da vida dele colocaria para jogar. Eu pegaria o Rubens, colocaria para jogar. Para esses caras entenderem que talvez seja a maior chance da vida deles. Talvez no meio de campo ali, conversa com o Jair, tenta motivar de novo o Jair. A chance de você dar a volta por cima, não sei o quê. Mas, cara, é uma situação difícil, porque o Cuca vai para uma coletiva e ele não pode falar o que ele quer falar. Porque se ele falasse o que ele quer falar, todo mundo entendeu o que está acontecendo no Atlético. Mas na hora que ele está na coletiva ali, ele tem que se segurar. E ele tem que engolir a seco, né? E falar o que ele pode falar, porque qualquer coisa que ele falar diferente, ele pode prejudicar os 6 jogos que o Atlético tem para finalizar. Olha que situação delicada que o cara tem, né? O Rodrigo Caetano tá do lado ali, né? Com um semblante ali preocupado, aí o Cuca fala, porque eu tenho o maior técnico, diretor de futebol do Brasil, que vai olhar como é que vai ser o ano que vem e vai fazer a reformulação. O Cuca deu a letra. Tem que ter uma reformulação. E jogou pro Rodrigo Caetano, para ele poder pensar. Então, quer dizer, ele colocou a público que existe um problema, precisa de uma reformulação, porque os caras não estão dando conta. Agora, o que fazer, para mim, é tirar a cadeira cativa de uns caras e arriscar. Ô, Breno, a gente está caminhando para o fim, infelizmente. Mas, então, eu vou te fazer essa pergunta. A questão financeira do Atlético, ela te preocupa para o ano que vem? Cara, eu não tenho muito essa preocupação, não. Vou dizer por quê. Você tem hoje no Atlético 4 grandes empresários que são bem-sucedidos nos seus ramos de atividade, que são atleticanos, né, que fizeram pelo Atlético talvez o que ninguém nunca fez para manter o Atlético onde ele está e chegar onde ele está, que ajudaram na construção de um estádio, né, que vai ser algo que vai mudar o patamar do Atlético. Se os torcedores não confiarem nesses caras agora, como é que vão confiar depois? E eles têm, né, eles não estão fazendo algo que seja inventado, não. Eles têm um planejamento. Eles seguem uma linha de coerência do que eles imaginam. Agora eles já falaram, ó, temos que vender o Daimon, vendeu, vamos virar SAF. Eles já têm uma ideia do que tem que ser feito. Eles têm por trás dele empresas de auditoria que ajudam nisso. Então eu não consigo entender que o Atlético vai passar dificuldade, a não ser que, dentro de campo, o time não deu retorno. Porque o futebol do Atlético, a finança toda, ela é movida pelo resultado em campo. Galo na veia, explode, venda de camisa, jogador valorizado, vende e tudo mais, patrocínio. Então, a minha preocupação não é no aspecto financeiro do Atlético, não é em quem está gerindo, mas é no time dentro de campo não ter o resultado para poder atingir as metas. Porque se conseguir, fizer tudo encaminhado, a gente sabe onde o Atlético vai chegar. Isso já foi colocado, a 2026 o Atlético vai andar com as próprias pernas, o time vai estar equacionado assim, assado. Então, eu vejo que o Atlético hoje tem um planejamento. É diferente de outros clubes que tiveram uma necessidade de virar SAF, porque senão ia terminar, ia quebrar. O Atlético não, vai encaminhando. Agora, tudo passa pelo dentro de campo, né? Eu confio muito nessa diretoria que está aí, mas todo mundo erra. Né? Ninguém está fadado a não ter, até porque você depende de outras coisas. De jogador que às vezes não está, erra um gol. Né? A gente estava comentando outro dia, né? Se naquele jogo contra o Ceará, se o juiz tivesse dado pênalti com 5 minutos de jogo, que bateu na mão do cara, o Atlético faz 1-0 ali, o Atlético podia ter vencido o jogo. Né? Então, tem outros detalhes, mas a parte financeira não é o que me preocupa mais agora. Agora, hoje, o que me preocupa é ter a vaga na Libertadores e a vaga falta de futebol. Vem um estrangeiro para o Atlético no ano que vem? Jorge Jesus, Sampaoli? O sonho de consumo da diretoria do Atlético eu sei que é o Galhardo, né? Só que aí o torcedor fala assim, mas aí eles vão colocar o dinheiro que foi e vão trazer o Galhardo. Não, mas a história não é essa. Será que é o sonho do Galhardo vir para o Atlético? Eu acho que não. Eu acho que o sonho dele é ir para a Europa. Ele fez todo o trabalho dele ali para se consolidar para ir para a Europa. Então eu acho que vai ficar num sonho. Hoje, para mim, se o Cuca não fica, o meu nome seria o Vojvoda do Fortaleza. Faz um trabalho. Eu falei isso aqui já. Faz um trabalho muito bom. Está 2 temporadas aqui. Já conhece também o calendário. Já está adaptado. Mostra agora com esse segundo turno que ele pega um time que é limitado, mas que quando tem uma competição só ele focou e conseguiu o resultado. Conhece o elenco, conhece o futebol brasileiro. Para montar um elenco forte para o ano que vem, ele é o cara mesmo. Eu iria atrás do Vojvoda sem pensar. E um outro detalhe, né? O contrato dele está para terminar e ele está esperando. Mas independentemente ele ainda não é porque da outra vez o Atlético foi atrás dele e ele falou, olha, eu tenho um contrato, eu não vou quebrar. Dessa vez ele podia ter renovado já o contrato e parece que ele está esperando acabar o ano para ver o que vai acontecer. Tipo assim, ele não está garantindo que ele está ficando no Fortaleza. Eu iria nele também. Um ótimo nome. Ótimo nome. Muito bem. Breno,
Foi um prazer falar com você, falar sobre o Atlético, né, com essa profundidade, com esse conhecimento que você tem, até pelo fato de estar acompanhando o Atlético há tanto tempo. Foi bom demais e volte sempre. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Pô, pra mim foi uma honra, né? Só fera aqui, né? Acompanho todo mundo e aí acompanho também o programa, tô sempre vendo, né? Já vi várias entrevistas, meu amigo Bolivar passou por aqui, Domênico, Cássio, ex-jogadores, eu assisti todos e eu falei, pô... eu falei, cara, não é possível, os caras me chamaram pra ir lá. Que é isso? Eu falei, pô, eu tô com moral demais. Mas é engraçado, poucas pessoas falam com tanta propriedade sobre o Atlético quanto você. Então tá mais do que... mas pô, eu agradeço demais. Merecido, e a gente é que agradece. E parabéns por essa credibilidade que você conquistou perante a torcida. A prova disso são as doações que você recebe para viajar, porque... sinceramente, eu achava que vocês tinham pedido, tinham feito a campanha, o negócio foi ao contrário, partiu da turma. Então isso eu achei genial, até parabéns. Bom você falar para eu falar com o pessoal aí, gente. Eu tenho que ir para Fortaleza, né? Então aí, quem puder ajudar no Pix aí, siga lá o canal Breno Galante, né? Siga aqui também, porque eu falei o seguinte, a gente não pode retroceder. A gente começou um projeto que para algum investidor, alguém, um empresário tiver a fim de patrocinar, ele tem que entender que estando mal ou estando bem, a gente vai estar lá. E a gente já tem essa credibilidade com o Atlético, né? O Atlético entende o trabalho que a gente faz. Então, hoje, assim, é muito legal a maneira com que o pessoal da Galo TV, da logística do Atlético, eu já chego lá no hotel e eles falam, você vai ficar nesse lugar aqui, beleza? Já contam com você. Já sabe que eu vou ficar naquele lugar e tal. Então, assim, eu coopero da maior maneira possível, não quero atrapalhar ninguém, só quero poder mostrar para o torcedor algumas coisas que ele não tem oportunidade de ver e eu tô lá. Então tem sido muito legal e eu espero que a gente possa, em breve, ter patrocinador pra gente não ficar também nessa... Já passou da hora da Gol, da Latam ou da Azul patrocinar. Empresa aérea, né? Aérea não, de turismo. Empresa de turismo. Olha aqui, pô. Então tá aí. E eu não podia deixar de agradecer aqui, né, essa parceria do projeto Hoje Tem Galo, lá com a turma da Web Rádio Galo, o Beto e o Eduardo Guerra, com o Thiago de Araújo, do canal Thiago de Araújo, o André Rap Show do canal Alvinegro, né, que é uma parceria muito legal, que a gente tem conseguido, porque eles também fazem um trabalho de buscar a doação através dos canais deles também, para poder ajudar, porque a gente transmite simultâneo, né, em todos os canais, os jogos, a transmissão. Então é uma parceria muito legal. Então, só agradecer a eles, ao torcedor, que é o nosso investidor, que está aí junto com a gente. E, pô, Elton, obrigado demais, Fiscal, de Marcão. Meu amigo Thiago, tá me devendo aí. Alô, vamos ver se às vezes foi uma hora aí, já deu tempo de fazer a arte. Mas mais fácil ter crescido uma sequoia aqui fora agora. Tá com 40 metros de altura, que o Thiago tem feito essa logo, gente, para. Mas eu fiquei lisonjeado demais, sério mesmo, muito obrigado. E espero que... Tô confiante em Atlético, não decepciona não. É isso aí. Espero que o Atlético consiga a vaga na Libertadores. Pessoal, siga a gente também nas redes sociais, siga a gente aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para ativar as notificações e faça tudo, né, que você puder, porque é muito importante para a gente ter muito mais inscritos do que a gente tem hoje, né? Tem que crescer, como disse o Breno, a gente não pode retroceder. Nunca. Jamais. Retroceder-se nunca, render-se jamais. Sabia que ele falava. Breno, mais uma vez, obrigadão pela presença. Um abraço, galera. Até a próxima. Até a próxima.